A paz de Cristo a todos. Que Deus abençoe você. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Coluna de Betel, a Porta do Céu. Nós estamos empenhados na responsabilidade de ensinar e falar a palavra de Deus para a vida das pessoas, para a vida daqueles que querem serem salvos, para a vida dos que querem sair das concupiscências, das imoralidades, do pecado, do engano. São poucos que querem, mas tem gente que quer sim, está desejando, busca. E a Bíblia diz que quem busca encontra. Você tem nas suas mãos uma fonte inesgotável de sabedoria, palavra de Deus. Todo o sistema hoje, mundial, tudo que existe hoje, inclusive na ciência, astrologia, tecnologia, tudo que existe hoje foi extraído da palavra. Por mais que eles dizem, a ciência, todos os meios de comunicação, de ensinamentos, eles dizem que é eles que aprenderam assim, que eles fizeram isso, que eles desenvolveram isso, não tem nada que dizer contra, mas eles têm que reconhecer que tudo o que eles sabem, eles tiraram da palavra. O juiz para dar as leis, para fazer as leis, para executar as leis, o advogado para defender o seu réu, tudo ele aprendeu e veio da palavra, dessas leis, dessa justiça que está dentro da palavra de Deus. Pena que cada uma nação criou a sua, tem o seu regime de lei lá dentro e faz como eles acham. Isso é, cada cultura, cada nação tem isso. Mas a palavra de Deus deveria ser, as leis divinas, deveria ser para toda a raça humana. É para toda a raça humana, mas deveria ser executada igualmente para toda a raça humana. Por isso é que a Igreja de Cristo, aonde nós ensinamos a palavra, ela não pode fugir, não importa que igreja que sois, ela deveria se aprofundar na palavra. Para quê? Para que toda a igreja, todo o povo, todo o corpo da igreja tivessem a mesma conduta de vida, a mesma disciplina de vida cristã no Evangelho. Porque as pessoas hoje, a igreja hoje, ela entrou por um caminho que, se eu sou batista e você é adventista, e você é presbiteriano, e você é assembleano, e você é Deus é amor, e você é das igrejas apostólicas, quando se vai falar de ensinamento da palavra, ele vai dizer, mas o pastor de lá que ensina assim, lá é a igreja dele, está tudo errado isso aí. Está tudo errado. Por quê? Porque a igreja de Cristo que vai morar no céu é uma só. Então, quando se trata de disciplina, doutrina, ensinamento para o cristão aperfeiçoar a sua vida para ir morar no céu, toda a igreja tem que basear-se na Bíblia. E todos têm que falar a mesma língua, no que diz respeito ao Evangelho. Não estou falando de desenvolvimento, sabedoria, conhecimento, ou até mesmo desenvolvimento com o Espírito, na vida do Espírito, porque na vida do Espírito, os que desenvolvem mais são aqueles que buscam mais. No ensinamento, os que compreendem mais, os que lê mais, os que se aprofunda mais e que busca mais, o que o Espírito acrescenta mais a ele vai aprendendo muito mais, ele vai se aprofundando muito mais. Mas isso vem através da dedicação, com jejum, com oração, com fé em cima da palavra de Deus e buscando do Espírito esse desenvolvimento, e o Espírito vai entregando. A Bíblia declara, Tiago diz isso, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Agora, no que diz respeito à parte doutrinária, disciplinar, educativa no que diz respeito às coisas do Espírito, tem que ser da mesma forma para todas as igrejas. Não pode ser para uma de um jeito, outra de outro. Esse é o problema, por isso que a igreja hoje se tornou o que tornou.
Por que que as igrejas que eram disciplinadas no passado, de uma forma doutrinária, às vezes até meio errônea, né? Porque os seus líderes generalizavam e faziam, extrematizavam muita coisa, né? Então eles iam ensinar a doutrina e o ensinamento da palavra e disciplinar as pessoas para viver na igreja, tinha forma que não competia, né? Não estava certa, né? Que hoje nós ensinamos a disciplina dentro da igreja, por exemplo, o comportamento das mulheres e o comportamento dos homens dentro das igrejas. Então, no passado, as igrejas, por não saber, por ensinar, eles extrematizavam muito, eles colocavam coisa que não convinha. Por exemplo, tem que abotoar a camisa, tem que estar abotoada até aqui. Não tem nada a ver, né? A mulher tem que estar, sabe? Hoje era coisas que não era de acordo com a Bíblia, não exigia Deus isso da pessoa. A pessoa fazia tudo bem, mas não era uma exigência. Não era exigência. Deus exige da pessoa hoje comportamentos que é de acordo com a palavra de Deus, cabível a todos que estão lá dentro, para as mulheres e para os homens. Essas disciplinas que Cristo deu à igreja, aos filhos de Israel, que passou para a igreja, para Sião, hoje as pessoas... por que hoje tem tanta coisa errada, disciplina errada dentro da igreja e cada um faz o seu ensinamento? Porque eles acham que aquilo que havia em Israel, a maioria das coisas, não é para a igreja de hoje. Mas quando você vai analisar a palavra de Deus, você vai ver que a igreja de hoje é a nação de Israel do passado. A nação de Israel do passado, que era o povo de Israel, o povo israelita, que representava hoje o povo de Deus, hoje mudou. Então, quando se fala de Sião, de igreja, hoje se está falando da disciplina que o povo tinha em Israel e que hoje está na igreja. Se você fala a Sião de Deus, como Paulo disse aos Romanos, o Israel de Deus, somos o Israel de Deus. Paulo está falando, nós somos a igreja de Cristo, nós somos a nação de Israel, representamos a nação de Israel. Então, por conta disso é que as igrejas extraviaram a sua disciplina, o seu ensinamento. E eles ensinam, cada um de acordo com a sua própria vontade. Isso atrapalhou, isso quebrou, isso rompeu nós podemos dizer, a ligação entre as igrejas e o Espírito. Isso saiu. Por isso é que a igreja hoje, os pregadores de hoje, eles têm que buscarem, dentro da verdade, aquilo que é disciplinar, aquilo que é regra de vida, aquilo que representa disciplina de vida para um cristão, para um comportamento de um cristão. Isso precisa haver. Para quê? Para que o Espírito de Deus volte a operar na igreja. O Espírito não está operando na igreja, o Espírito não está operando na igreja. Não tem como. Às vezes, na vida de algumas pessoas. O Espírito é uma pessoa. E o Espírito Santo de Deus, querido, não está dentro da igreja, no corpo de todos, como pessoa. Entende que o Espírito é uma pessoa? E dentro da igreja ele está através dos seus dons, dos seus atributos. É assim que ele habita na vida da igreja. O Espírito está no reino de Deus. Ele comanda o reino de Deus neste mundo. E nas vidas das pessoas que estão dentro da igreja hoje, ele habita através dos seus dons. Ele se comunica com cada cristão. Ele está presente com cada cristão através dos seus dons. Então, mas para que isso aconteça, a pessoa precisa ser disciplinada e andar de acordo com a vontade de Deus. Por isso nós estamos lendo aqui sobre a lei, no capítulo de número 22 de Deuteronômio, do versículo número 5, aqui diversas leis. Isso aqui é uma lei. Ele está dizendo aqui: a mulher não usará roupa de homem, nem o homem roupa de mulher, pois quem faz tal coisa é abominação ao Senhor seu Deus. Então, os crentes não perceberam ainda
e os pastores que ensinam, não percebeu que eles é uma abominação. O que ele ensina é uma abominação. É uma coisa rejeitável, rejeitada por Deus. É uma coisa sem aceitação. E detestável por Deus. Deus detesta essas coisas. O cristão, a mulher cristã, a mulher de Deus, ela tem que olhar para dentro de si mesma, para ela mesma, saber que ela é mulher. E se ela é mulher, ela tem que partir para esse princípio. E o que acontece hoje? O que acontece hoje é que as formas das mulheres vestirem e dos crentes se vestirem, se trajarem, se ataviarem, eles baseiam muito pela cultura de cada nação. Você vai para um lugar aí, os homens vestem, diz que é saia, né? Nunca fui, mas ouço falar. Então, isso vai baseado na cultura de cada nação. Então, aqui no Brasil, ou no mundo todo, a cultura hoje, nessa área, é de que as mulheres têm calça para mulher e têm calça para homem. Mas não tem nada disso. O homem tem calças e a mulher tem vestidos, saias. Esse é o ornamento da mulher. Esse é o ornamento da mulher. Foi deixado por Deus. Foi deixado por Deus. Mas as pessoas arrumam tanta desculpa para não cumprir com o regulamento, ou para não cumprir com a disciplina que Deus dá. Por exemplo, na igreja, eu não posso fazer isso, eu não posso vestir saia, porque eu sou enfermeira. Eu tenho que fazer assim e assim. É assim que eles falam. Eu estou dando aula, eu sou professora, eu tenho que fazer, né? Principalmente aquelas que trabalham na área de educação física, né? Vai dar aula. Eu não posso fazer isso. Queridos, não atrapalha nada. Não atrapalha nada. Você vai dar aula aqui, hora? Eu tenho o dia todo para na hora da sua aula, vai lá para a sua bermuda, seu short, não sei, que você usa para dar aula. Saiu dali, segue a sua disciplina, temendo a Deus e servindo a Deus. Não existe desculpa para que a pessoa não cumpra a regra de vida que Deus passou. Não existe. Então o pregador já vai falando isso. Isso é por conta disso, não adianta. Não adianta. O que Deus repreendia aqui para Israel está no versículo 6 e versículo 7. Vocês acompanham aí? Eu tenho os vídeos aí, vocês acompanham. Então, é exatamente o que acontece com o mundo hoje. O que está acontecendo no mundo hoje. As pessoas estão confundindo as coisas e o mundo está entrando por um funil terrível que vai chegar uma hora que Deus vai ter que agir. Por que Deus vai ter que agir? Porque não chegou o tempo. Não chegou o tempo dele destruir tudo, esperar para vir o terremoto final e destruir toda a raça humana. Ele ainda vai prosseguir com a raça humana. Então, é preciso que nasça as crianças, é preciso que nasça entre os casais que cumpra-se com a lei divina. Paulo disse, eu quero que as mulheres casem e tenha filhos, que as jovens se casem e tenham filhos. Paulo disse que a mulher salva a sua vida dando à luz filhos. Então, é uma regra, é uma prática, é uma ordenância, é uma graça até de Deus para a vida do casal, para a vida dos homens, para a vida das mulheres. Sempre foi assim. Desde que Cristo criou o mandamento, não adulterarás, e disse para Moisés que isso tinha que acontecer em toda a raça humana, Deus sabe a medida exata de quantos vai viver na terra, de quantos vai ocupar a terra. Então a ciência criou essa ideia de que se deixar assim, a terra vai ter gente demais. Não existe nada disso, o limite é de Deus, querido. O limite é de Deus, não é do homem. Não adianta a pessoa querer inventar e falar isso, que não existe isso. O limite quem dá é Deus. Deus sabe quantos pode ter na terra. Deus conhece, quem manda é Ele.
Mas nós temos bispo aí que ensina que o homem é como um rato, Deus não tem nada a ver com o nascimento da pessoa, que Deus não criou ninguém, que Deus não fez ninguém nascer, Deus não gerou nada. Então, esse tipo de gente que está ensinando por aí é que está fazendo todas essas coisas na terra hoje, atrapalhando, tropeçando o desenvolvimento e o agir de Deus e atrapalhando o plano e o projeto de Deus para a raça humana. Por isso, todos estão se extraviando. E essa regra aqui, para o homem e para a mulher, ela tem que ser mantida. Por conta disso, Deus vai ter que agir na terra em breve. Aqui no Brasil, principalmente, Deus vai agir. E a forma de Deus agir, como foi com Sodoma e Gomorra. Então, às vezes eu falo nos vídeos que Deus vai fazer aqui como fez com Sodoma e Gomorra, e as pessoas pensam, Deus vai mandar aquele fogo lá do céu? Não necessariamente, se for preciso, Ele vai mandar. Não necessariamente, mas Deus tem suas formas. Por exemplo, de repente, um terremoto. De repente, aquilo que se chama de desastre natural. Ninguém sabe por quê. Vem um raio lá de cima e fulmina toda uma avenida, toda uma estratégia. O poder de Deus, irmãos, agir de Deus não se explica. Você vê, você observa, você contempla, mas você não tem como explicar. É agir de Deus. Determinadas coisas não tem. E Deus vai fazer isso com a raça humana. E aqui no Brasil haverá de acontecer isso. Por quê? Por conta disso aqui. A maior culpa de determinadas coisas que nós temos na terra hoje, a igreja é responsável. Por exemplo, aqui está, não haverá traje do homem da mulher, nem vestirá o homem vestido de mulher. Então, Sodoma e Gomorra, as práticas de Sodoma e Gomorra, que hoje opera em todas as nações da terra e aqui no Brasil, da forma que está, a culpa é da igreja. Ela tem que cortar isso aqui, ela tem que voltar a esse princípio aqui, para servir de exemplo à raça humana e ensinar para que eles possam entender que Deus não está no meio disso. E aí entra os meios de comunicação, as televisões, a imprensa, a mídia, tudo isso favorecendo essas coisas. Ser conivente com as coisas, com determinadas coisas, é uma coisa. Agora, ter misericórdia, graça, respeitar, disciplinar, ensinar, é outra coisa. E é isso que se deve fazer. Ser conivente, não. Porque se eu sou conivente com as coisas que estão erradas, nunca vai haver acerto. Nunca vai haver acerto. Eu tenho que colocar o que é certo para que aquilo que está errado deixe de errar. Essa é a grande realidade. E é isso que não está acontecendo nas igrejas hoje. Então, Jesus está dizendo aqui para Moisés, ô Moisés, disciplina o povo, ensina o povo a ter uma vida saudável, uma vida de respeito, uma vida comigo, eu preciso do povo assim comigo, né? E por que isso, irmãos? Porque você precisa entender, nós precisamos entender, esse corpo aqui, esse texto aqui, ele só vale para esse mundo, essa disciplina só vale para esse mundo, porque para o vindouro, essas pessoas, homem e mulher, no vindouro, ele vai se tornar um espírito. E tornando-se espírito, não se fala de homem e mulher, nem de macho nem de fêmea, ou nem de fêmea. Não tem isso no reino de Deus. Só se fala no reino de Deus anjos. Então nós seremos como os anjos de Deus. Mulher se torna um anjo de Deus na glória. Um anjo. Então, essa palavra aqui, esse Deuteronômio 22:5, ela foge, ele some. Por isso que aqui na terra, ele tem que ser aplicado. Porque senão no tempo que Deus vai fazer isso funcionar, as pessoas não vão estar aptas para isso, porque não aprendeu. Vai perecer. Então, essas coisas
precisa ser ensinado. E o que os pregadores usam para fugir disso? Nós vamos olhar algo dentro da palavra de Deus. Eles usam muito esta mulher que está aqui no livro de 2 Reis. Eles pegam essa mulher aqui e eles dizem que essas coisas foi no passado, essa mulher já foi, essa mulher não está mais aqui no Brasil, no mundo, diz eles. Então vamos abram comigo aí, no capítulo de número 9 do livro de 2 Reis. E o versículo de número 10 diz assim: Jeú, versículo 10: os cães comerão a Jezabel no campo de Jezreel, e não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. Amém. Vamos para frente no versículo de número 30. Eu vou ler o versículo de número 30. Então Jeú foi a Jezreel quando... desculpe, irmão, só um instantinho. É o 30. Então Jeú foi a Jezreel quando Jezabel o soube. Pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Entrando Jeú pelo portão, perguntou ela: teve paz, Zine, que matou a seu senhor? Levantou ele o rosto para a janela e clamou: quem é comigo? Quem 2 ou 3 eunucos olharam para ele? Disse Jeú: lançai-a daqui abaixo. E lançaram-na abaixo, e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e estes a pisotearam. Entrou Jeú e comeu e bebeu. Disse ele: olhai por aquela maldita e sepultai-a, pois é filha de rei. Mas quando foram para sepultar, não acharam dela senão somente a caveira, os pés, as plantas das mãos. Voltaram e comunicaram a Jeú, que disse: esta é a palavra do Senhor, a qual falou por intermédio de Elias, o tisbita, seu servo. No campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o acampamento, na heredade de Jezreel, de modo que não se poderá dizer: esta é Jezabel. Então, querido, essa mulher aqui, Jezabel, que ele disse que era do passado, só que nós vamos mostrar dentro da Bíblia. Eu vou mostrar no Novo Testamento. Vocês vão ver de Mateus e Apocalipse, Jezabel operando dentro da igreja. Então ele disse: ela morreu lá no passado. Exatamente, ela morreu no passado. Quem? A pessoa de Jezabel. Mas o espírito que operava em Jezabel, que conduzia a Jezabel, o espírito que dominava sobre Jezabel e fazia com que Jezabel enganasse os profetas, enganasse os reis daquele tempo, principalmente Israel, a nação mais bem-sucedida, vencedora, porque tinha o Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus com ela. Então, era mais visada ainda por essa gente.
Então Jezabel, que não pertencia à linhagem de Israel, ela conseguiu a enganar, por exemplo, Acabe e casar-se com ele. Só que você precisa entender que as pessoas colocam hoje que Jezabel, a prostituta Jezabel, é isso que eles falam. Essa Jezabel aqui, quando a palavra disse que ela casou com Acabe, não se viu falar que ela casou com Acabe e foi deitar com Jeú, e foi deitar com Elias, foi deitar com outro homem. Por quê? Porque esses homens de Deus, não iam se envolver com isso, mas não falava que ela ia se deitar com todos os homens. Ela era mulher de um só rei e operava contra a nação de Israel, ou a nação que ela estivesse trabalhando para destruir, o espírito maligno que estava sobre ela. Mulher formosa, mulher inteligente, mulher sábia, né? Então, esse espírito imundo que usava essa mulher é que fazia com que as pessoas das nações com que elas se ajuntavam caía nas prostituições. Prostituição contra a palavra em primeiro lugar, quebrando os mandamentos do Senhor, porque a verdadeira prostituição é quebrar primeiro a palavra e segundo o contato sexual. Aí vem a prostituição, mas esse contato sexual, ele é uma prostituição particular. Ele não é uma prostituição generalizada. Então, quando se falava que levava a nação de Israel à prostituição, era generalizada. Por quê? Porque Jezabel fazia com que toda a nação de Israel quebrasse os mandamentos do Senhor. E quando quebrava os mandamentos do Senhor, vinha a prostituição sexual para a vida das pessoas, vinha idolatrias, vinha as feitiçarias, vinha tudo isso que ela praticou. Nisso ela é chamada de prostituta, porque envolvia o povo a fazer isso. E o povo de Israel fazer isso. No contato sexual, ela tinha o seu marido. Então, o contato sexual, a prostituição sexual, ela é particular. Se eu me deito com uma mulher que não é a minha mulher, quem está se prostituindo sou eu e aquela mulher. Por isso, é que quando Cristo fala sobre a prostituição, você pode ver os vídeos aí, dentro do casamento, é necessário que se haja separação. Tem que romper o casamento. Para quê? Para que seja cortado os vínculos, para que seja cortado os espaços familiares que o diabo encontra para levar os filhos a essa mesma conduta de vida, esses mesmos erros. O pai é espelho dos seus filhos. Se os filhos veem que o seu pai anda prostituindo no casamento, como é que eles vão crescer? Como é que eles vão viver? Vão viver da mesma forma. Mas, se viu que ele prostituiu, foi cortado, a mãe separou, então serviu o exemplo ali. Não importa quanto tempo de casado, não importa quantos atos de prostituição, né? Tem que haver a separação, tem que haver, né? Porque o pecado, esse tipo de pecado é particular, não é generalizado, enquanto que as feitiçarias, as idolatrias, é generalizada. A família toda faz isso. Por quê? Porque acha que é tudo normal, que é bom. Então, era isso que Jezabel fazia. Portanto, quando você se trata de prostituta, falando de Jezabel como prostituta, fala de Jezabel como aquela que fazia Israel prostituir na quebra dos mandamentos e fazendo com medo posto ídolo, todas essas coisas. Fazendo-se comportar como ela se comportava, não significa o contato sexual. Então, vou repetir: o contato sexual, a prostituição sexual num casal é particular daquele casal, por isso que é mais perigoso, né? E é difícil o tratamento, ou melhor, difícil a restauração, principalmente com os ensinamentos de hoje. É difícil restaurar, A dor, a prostituição é algo que marca, né? Que marca a vida de um casal, de um homem, de uma mulher. Por isso, dificilmente dá certo. Então, deixa marcas que o homem vai lembrar sempre do que a mulher fez, a mulher vai lembrar sempre do que o homem fez. Dificilmente apaga. Por isso, Cristo mandou: separa. Acabou, separa. Então, a mulher, às vezes, tem mulher que já traiu o marido duas vezes, ainda fala: eu amo meu marido. Você ama o quê, querida?
Você ama? Quem ama, trai? Não existe isso. Então, Jezabel, será que ela amava Acabe? Amava nada. Amava nada. Ela amava a sua nação. Ela amava o seu povo, o seu reino. Queria dominar. E dominar sobre Israel. Ela amava o seu Deus. E não Acabe, não as pessoas, os homens com que ela se casava. Então, isso não existe. Se você trai, para de falar que ama, você não ama ninguém. Se eu traio a minha mulher, eu posso ter um costume de vida com ela, eu posso ter uma disciplina com vida com ela, mas amar mesmo, para com isso. Não ama nada. Não ama não. Namoro não é isso. Quando o Cristo ensina para as pessoas a disciplina, amem ao seu Deus sobre todas as coisas. Quem ama o seu Deus, anda na disciplina da sua palavra. Ela não vai pela cabeça do seu pastor. Antes dela ouvir o que o seu pastor diz, mas aqui, irmão, nós somos assim, não tem problema, porque isso, porque aquilo, e vai falando para a pessoa entrar naquilo que ele quer. E é assim que está a igreja hoje. Jezabel era isso que ela fazia. Fazia as pessoas entrar naquilo que ela queria, no que ela achava que, ou melhor, no que ela tinha como certo, não como o Deus de Israel anda no que é certo. Então ela colocava as pessoas para seguir a sua regra de vida. Então você viu aqui que Elias profetizou. Elias foi um homem que fugiu de Jezabel, né? Jezabel jurou de matar ele, porque ele chegou em Samaria e profetizou, 3 anos e 6 meses sem chuva. Depois ele feriu todos os profetas que pertenciam a Jezabel. Você conhece isso lá em Reis 18, onde Elias encarou o rei Acabe, e lá eles travaram a guerra, e nessa guerra Elias, vencedor, pela mão de Deus, matou todos os profetas do posto ídolo e os profetas de Azer, né? Você viu isso, né? E aí Jezabel se revoltou contra Elias e perseguiu, deu de matar o Elias. Elias teve que se esconder em caverna, foi alimentado pelos corvos. Depois termina o tempo da profecia dada para ele, ele volta para Samaria e determina que chova outra vez e que a abundância voltasse a Samaria. Então o Elias, vendo que Jezabel era esse tipo de mulher, esse tipo de gente, de pessoas, que só servia para tropeço no reino de Deus, ele profetizou: Jezabel não vale para mais nada senão para ser comida pelos bichos ou pelos cães. A carne de Jezabel era uma vaidade só. A carne de Jezabel era só vaidade. Por isso, queridos, você, irmã, dentro da igreja, você, irmão, dentro da igreja, tem que ter domínio próprio. Tem que controlar as suas vaidades. Tem que controlar os seus desejos. Tem que controlar as suas emoções. Tem que controlar a sua mente. E para isso você precisa de uma coisa chamada consciência. Se não tiver consciência, você vai se perder, você vai se destruir. Porque a vaidade, as ilusões dessa vida, eu posso dizer na língua desse mundo, os glamours dessa vida, elas dominam a mente da pessoa. A beleza física, tudo isso, a posição, a estética, a riqueza, tudo isso vai dominando a vida das pessoas. E o que fazia com que Jezabel conquistava era isso, muito bela, e se arrumava e se produzia de maneira que encantava. Então, o que faz a igreja hoje? Esse tipo de coisa. Hoje, esse tipo de coisa. Não tem a beleza natural. Eu não sou contra que a pessoa se arrume, que a mulher se arrume, que a mulher se adorne bem. Se pode se vestir bem, normal. Se pode se arrumar, normal. Mas aquilo que passa do normal da mulher, aí já entra a carne. E às vezes, essas coisas têm um poder tão tremendo de manipulação que ela domina a mente da pessoa. Ao dominar a mente da pessoa, é como se a pessoa estivesse dormindo. Por exemplo,
a Eva, lá no Éden, ela ficou estática na frente da cobra. Ficou estática na frente da cobra. Ela via a voz, para ela a cobra falava. Então ela encantou com aquilo. Parece que estava dormente, né? Ao ver a cobra falar. Assim é hoje, para os homens e para as mulheres. As belezas desse mundo, a beleza desse mundo, eles encantam, que manipula a mente, que domina a mente. Então a pessoa olha e encanta com aquilo. Esse poder de persuasão, de encantar, de dominar a mente da pessoa, é que faz com que hoje a igreja esteja nessa situação caída, que os seus líderes não ensinam o que é verdade. Isso fazia com que Jezabel dominasse. Então, você tem aí a sua mente, mas você tem também a sua consciência. Então, se a mente fala, se as ilusões falam, se as vaidades falam, se os desejos desse mundo falam, e se os seus olhos levam a tudo isso, a ponto de você acabar ficando como que cego. E a pessoa, quando está numa situação dessa, ela já não é nem guiada por ela mesma, já é guiada pela cegueira espiritual. Esse espírito de manipulação, ou melhor, de encantamento, que encanta as pessoas, que leva as pessoas a isso. É o homem por causa de uma mulher, a mulher por causa de um homem, é o homem por causa de um carro, por causa de uma casa, por causa de riqueza, essas vaidades que está hoje para cada canto desse mundo. Então manipula a pessoa e a pessoa fica como que cega. Quando ela vê, ela já caiu. Jezabel tinha essa capacidade, ela tinha esse poder, ela tinha esse espírito de encantamento que fazia com que o povo encantasse. As suas propostas, as suas ofertas, então tudo isso dominava e fazia com que as pessoas caíssem. O rei de Israel caiu com isso, Acabe caiu com isso, quebrou os mandamentos do Senhor com isso, a nação de Israel caía com essas coisas. E aí você precisa olhar para a palavra de Deus. Nos dias de Jezabel tinha profeta na terra, hoje não tem, né? Você já imaginou se eu sou um profeta como Elias? Mas nem é a sombra, né? Como seria se eu profetizasse sobre a igreja? Complicado, né, irmãos? Elias, servo de Deus, o tisbita, viu que o problema de Israel era uma mulher. E essa mulher inflamada por Satanás, aquele espírito imundo da lascívia, o espírito da cobiça, que estava dominando sobre ela e fazendo com que Jezabel dominasse sobre a nação de Israel. Então as pessoas pensam, Jezabel dominava. Jezabel era o instrumento. Quem dominava é Satanás, que domina até hoje, através dos seus adeptos. Ele faz isso. Satanás faz isso. Domina até hoje. Por isso, Jezabel se deu mal na mão do profeta de Deus, o profeta Elias. Quando um profeta fala, queridos, não tem por que não acontecer. Então você precisa ter cuidado com o profeta. Você está vendo os profetas profetizando aí a política, diz, é profeta de Baal. Tem medo de dizer? Claro que não. Pelos frutos conhecereis. Vai questionar comigo por quê? É assim que você é, queridos. Se há alguma resposta na sua profecia, quem dá não é Deus. Se há alguma resposta, não é Deus que dá. Então, para eu conhecer que é de Cristo, eu preciso ver os meus frutos. Você, como cristão, está dentro da igreja, minha irmã, está apegado a tudo isso, é porque você não tem domínio próprio. A sua mente fala, os seus olhos veem, cobiça, deseja, e você vai para cima disso. Quando você for ver, abrir seus olhos, você já perdeu, ou melhor, você já agiu, você já fez, e a destruição já está na sua frente. Não é? Tantas mulheres, tantos homens que vão para a prostituição, quando eles percebem, já se prostituíram. Eu me encantei, foi Satanás, não foi não, foi você. Por quê? Porque nós temos algo chamado consciência.
A minha vaidade pode falar. Meu pensamento pode falar. Minha mente pode falar. E pode até ser dominada e levada a isso. Os meus olhos podem cobiçar. Mas eu preciso ter uma coisa, que é consciência. A consciência vai dizer, as consequências por tudo isso é isso aqui. Se você não parou para ver a consciência dizer, então você caiu nas consequências que vêm, porque ninguém mais segura você, você vai praticar o ato. Por isso a igreja está assim. O pastor falou, a mulher gosta, a mulher nasceu com isso é uma tradição que ela veio. Na igreja ela deixou, mas o pastor começou a falar, começou a ensinar, começou a dizer que não tem problema. A mulher do pastor, como espelho, está lá dentro para dizer que não tem problema. E você deixou ser dominada. Hoje a igreja está assim, caída, uma vergonha. Veremos o desfecho de toda essa mulher aqui no nosso próximo vídeo. Amém? Ore comigo nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra, pelo Teu amor, por Sua graça, por Suas muitas misericórdias. Obrigado pela obra do Teu Espírito. Obrigado por poder, ou por me dar direção para falar a Tua palavra. Poder falar. Eu queria falar, meu Deus e meu Pai, muito melhor. Mas Tu sabe que estudei pouco. A minha hermenêutica não teve tanto desenvolvimento. É muito bonito ver as pessoas falar Jesus com sabedoria, com a linguagem correta. Mas eu não me envolvo, ou melhor, eu não me encanto com isso. Em Ti eu sou o que sou. E falo como o Senhor me deu para falar. O que eu preciso dizer é a verdade. A verdade não pode ter rodeios. Não importa se eu falo ela bonito, ou qual é a forma que eu falo, se eu tenho um sotaque perfeito, encantador, ou se eu não tenho, isso não importa. O que importa é que seja verdade. E é isso que eu quero, a verdade. Por isso o teu apóstolo Paulo diz muito bem, Deus chama para confundir os que não são, para confundir os que são, aquele que não são. E eu sou um desses, quero ser sempre. Por quê? Porque não quero falar de mim mesmo, mas a Tua palavra é minha vida, Senhor. Eu amo a Tua palavra, o Senhor sabe muito bem disso. Eu amo a Tua lei, por isso eu explico. E acima de tudo, eu amo aquilo que Tu criou, o ser humano e tudo o que há no universo. É Teu, te pertence, embora vendido ao pecado. Mas o Senhor é Deus que resgata e que traz através da minha pregação e da pregação daqueles que têm sinceridade em Ti. Deus de amor e de bondade, tem misericórdia desses irmãos, dessas irmãs que estão enganadas dentro das igrejas, contribuindo para as obras de Jezabel, e nem sabem, porque a bispa está lá como espelho, o padre está lá como sendo exemplo, o missionário está lá como exemplo dele, o apóstolo está lá da forma que ele está, então elas têm eles como espelho. Mas o espelho perfeito é a Tua palavra. Por isso, Deus, abre os olhos do entendimento da Tua igreja e do Teu povo, para que eles possam entender. Porque, Deus, a ovelha é mansa, a ovelha é malhável, a ovelha é dominável, mas se não tiver o guia, ela não chega no aprisco. É preciso que alguém conduza, é preciso que tenha ali, meu Deus e meu Pai, o pastor, para levar a ovelha até o aprisco. E a igreja hoje está assim. Não tem pastor para conduzir até o aprisco. E o aprisco das ovelhas é o Teu reino, para que seja salvo. Por isso, Deus, hoje eu tenho dito, a igreja está dominada por bodes. É aqueles que estão lá pregando, estão ensinando. Porque lá dentro tem as ovelhas, que eles estão sufocando, espremendo na unha, para tirar o leito delas, arrancar a lã delas. E elas não sabem nem se é ovelha ou se é cabra. Essa é a realidade, Pai.
Mas eu te peço que, em nome de Jesus, surra esses bodes. Surra. Para que as ovelhas sejam tratadas, as suas lãs sejam maravilhosas, ou seja, a sua vida espiritual seja um exemplo na terra e eles param de arrancar a lã que está sobre ela. Deus, tu não perdeu o controle da tua igreja e tu não perderá, porque tu és Deus. Se eu sirvo para alguma coisa, aqui estou eu. Não me negarei e não me recusarei em dizer a tua palavra. Para isso eu fui chamado. Abençoa a nossa nação e sara a nossa terra. Tenha misericórdia, eu te peço, dos nossos jovens, a nossa juventude. Tenha misericórdia dos médicos, enfermeiros. Tenha misericórdia dos que estão nos becos, nos valados essa hora, os que estão passando fome. Porque estão sendo explorados. Não tem oportunidade de trabalho. Tantos querendo estudar, querendo progredir na vida, mas não tem condição de estudar. E quando estuda, que aprende alguma coisa, não tem o que ganhar, porque é uma vergonha às nossas autoridades. Não tem vergonha. E vai continuar assim sempre. Pai, tu és um Deus grande de misericórdia e de amor. Não quer que ninguém se perca, mas que todos se salvem. Visita a nossa nação. Se tiver que fazer daqui, como fez com Sodoma e Gomorra, eu não tenho nenhuma preocupação. Louvarei o teu santo nome e glorificarei pelos teus feitos, pois tu és Deus. Se tivesse condição, o que é humanamente falando impossível, ser e profetizar como Elias, como eu gostaria de ficar na brecha. Mas tu és Deus que vela pela tua palavra para fazer cumprir. Tenha misericórdia, Pai, dos pobres, velhos, aposentados, que é como um piolho na mão dessas autoridades, desses políticos. Só serve para ser espremido e eles, como abutre em cima deles, no que é deles. Tu és um Deus de grandeza, de amor e de misericórdia. Tenha misericórdia dos homossexuais, LGBT. Eu oro por eles, Pai, porque eu amo. Que só serve de cobaia na mão das autoridades. No que diz respeito à mídia, no que diz respeito à ciência, mídia, no que diz respeito à imprensa, televisão, que só serve para ser para eles fonte de lucro, para aproveitar deles. Eu não. Eu amo a eles. Eu quero eles salvos. Eles são merecedores de todo respeito, por isso eu respeito. Eles são merecedores de toda consideração, por isso eu as considero. Não sou conivente com o pecado deles. Não aceito. Porque se eu aceitasse, eu não ensinaria. Se eu aceitasse, eu diria, fica assim que Deus te salva. Nunca. Eu direi a todos, sirva a Deus e saia do erro. Porque Cristo morreu por todos vocês. Tenha misericórdia dessa mulher que quer mudar a sua vida, mas o seu pastor não ensina. Tu és Deus em cima do céu e embaixo da terra. Obrigado por tudo, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.